A madrugada ainda nem havia terminado quando a ordem chegou. Era o tipo de mensagem curta que não precisava de explicação, apenas execução. Uma patrulha avançaria para avaliar o movimento alemão em um trecho da frente onde as últimas horas haviam ficado estranhamente silenciosas. Na guerra, silêncio nunca era descanso. Silêncio era aviso. Os homens se reuniram perto da borda da linha defensiva brasileira. O chão estava úmido, a grama coberta por pequenas partículas de gelo que denunciavam o frio da noite italiana. Cada respiração criava uma nuvem branca diante do rosto, como se o corpo tentasse lembrar que ainda estava vivo. Ninguém falava muito. Não era proibido, mas era inútil. A conversa só servia quando havia algo que o medo não explicava, e naquela madrugada, o medo falava alto sem emitir som. A patrulha começou com passos lentos, regulares, quase rituais. Fuzis firmes, dedo ao lado do gatilho, olhos varrendo sombras que pareciam se mover sozinhas. A vegetação era rala, intercalada com pequenas elevações de terreno, restos de muros de pedra antigos e árvores tortas que pareciam encarar os homens como testemunhas de um conflito que não lhes pertencia. A cada metro avançado, o grupo sentia o terreno mudar sob as botas. A lama era pesada, pegajosa, obrigando os soldados a controlar até o movimento do tornozelo para não fazer ruído. O único som constante era o peso da decisão, o tipo de consciência que só existe quando vidas dependem da precisão de cada passo. Em certo ponto, a patrulha parou. O comandante erguera a mão com um gesto seco, sem pressa, mas definitivo. Poucos metros à frente, um ruído sutil cortou o silêncio. Metal raspando em metal. Não era animal. Não era vento. Era rotina humana, alguém carregando arma. A patrulha se agachou lentamente, sentindo as pernas queimarem pelo esforço de manter equilíbrio no barro frio. O som repetiu. Depois outro. Passos ritmados, mas leves. Uma sentinela. A sombra surgiu entre dois arbustos, o capacete alemão, a silhueta rígida, o fuzil apoiado no peito. Ele parou, olhou para o terreno aberto e acendeu um cigarro, com a naturalidade de quem acreditava que ninguém estaria ali para vê-lo. Os brasileiros o observaram em silêncio absoluto. Esse era o momento em que treinamento superava instinto. Um dedo ansioso no gatilho podia transformar reconhecimento em combate, e combate naquele ponto significaria denúncia imediata e morte provável. O comandante esperou até o cigarro terminar de brilhar. O sentinela jogou a bituca no chão e voltou pelo mesmo caminho. A patrulha seguiu adiante. A cada metro, a tensão aumentava. Não pelo perigo imediato, mas pelo desconhecido. Quando encontraram terreno mais elevado, o comandante pediu confirmação visual. Um dos soldados se arrastou até a borda da pequena colina e ergueu apenas os olhos acima da superfície, com calma quase impossível. O que ele viu confirmou o receio que vinha desde o início da noite. Na base de um pequeno vale, cercado por sacos de areia e troncos, havia uma posição de metralhadora. A arma era grande, robusta, montada em tripé, quase impossível confundir. Mesmo à distância, dava para ver o brilho discreto do cano e as caixas de munição empilhadas ao lado. A MG-42, a arma que os brasileiros aprenderam a reconhecer não pelos livros, mas pelo som capaz de transformar segundos em eternidade. Mas não era só isso. Atrás da posição havia movimento. Silhuetas carregando caixotes, homens olhando mapas, uma pequena tenda iluminada por uma lâmpada fraca. A sensação era clara. Os alemães estavam preparando algo. Reforço? Avanço? Contra-ataque? A patrulha observou em silêncio absoluto, respirando devagar, calculando cada segundo, até o comandante tocar o ombro do soldado ao lado sinal de retorno. A informação estava coletada. Agora era sair dali tão silenciosamente quanto chegaram. Foi durante esse retorno que aconteceu o momento que mudaria aquela noite. Um disparo único cortou o silêncio como um aviso violento. Ecoou na montanha,
no vale, no estômago dos homens. Não tinha sido deles. Tinha sido direção inimiga. A patrulha congelou por instinto, e foi ali que um dos soldados brasileiros, o mais próximo do flanco esquerdo, olhou para o comandante e falou baixo, firme, com uma convicção que não parecia exagero, mas destino. Se eles vierem por esse lado, alguém tem que segurar. Se eu sair daqui, eles avançam. Só saio morto, ou vocês me carregando. O comandante não respondeu de imediato. Não porque discordasse, mas porque entendeu o peso da frase. Não era bravata, era dever, era guerra, era escolha. E nem sempre havia escolhas melhores que essa. O disparo que havia cortado o silêncio já tinha dado o alarme. Mesmo que ninguém mais tivesse ouvido, os brasileiros sabiam que, em segundos, o inimigo começaria a vasculhar o terreno. Era questão de tempo até que botessem os olhos na direção certa. O comandante fez o sinal para todos recuarem com cautela, mantendo a ordem e a direção original. Mas antes de completar o gesto, o soldado que garantira ficar fez algo inesperado. Ele apoiou o fuzil no quadro dos braços, respirou fundo e escorregou para trás de um tronco caído, posicionando-se de maneira que tivesse visão completa do flanco que precisaria defender. O chão gelado não perdoava joelhos nem cotovelos, mas isso não foi motivo para a hesitação. O comandante se aproximou dele com passos controlados. A respiração de ambos se encontrava no ar, condensando-se como se o próprio medo tivesse forma. O soldado olhou para cima, sem orgulho e sem tremor. Repetiu, desta vez em tom quase seco. Se eu recuar com vocês, eles sobem. Se eles subirem, vocês não voltam para contar nada. Aqui eu seguro. Não havia espaço para discursos. Na guerra, frases curtas carregavam mais verdade do que qualquer ordem longa. O comandante avaliou por segundos que pareceram minutos. A regra dizia que ninguém deveria ficar para trás. Mas a lógica do campo dizia outra coisa. Recuo completo significaria emboscada no caminho de volta. Ele encostou a mão no ombro do soldado, não um gesto de despedida, mas reconhecimento. Era o tipo de contato que dizia: eu entendi o que você está fazendo. E então autorizou, apenas com o olhar. A patrulha iniciou o retorno. Agora, com ainda mais cuidado, porque sabiam que cada som poderia revelar a posição daquele que tinha decidido ficar. O soldado permaneceu imóvel até que os passos dos companheiros se tornaram memória, e o único movimento ao redor era o do vento atravessando o mato ralo da encosta. Ele ajeitou o fuzil. O metal gelado contra a pele dava uma sensação quase de choque, como se lembrasse o tempo todo que a vida e a morte moravam separadas apenas por um dedo, o dedo que controla o gatilho. Desta vez, o dedo não tremia. O silêncio cessou de forma brutal. Vozes alemãs se aproximaram, entrecortadas, rápidas. Eles estavam investigando. Talvez alguém tivesse visto algo. Talvez o cigarro do sentinela ainda estivesse aceso, denunciando o ponto de vigilância. A luz da lua ajudava mais os invasores do que os defensores no alto. O soldado brasileiro precisava ser sombra puro, e ele foi. Quando o primeiro alemão surgiu na trilha estreita, o soldado conteve o impulso do disparo imediato. Sabe-se que quem atira primeiro nem sempre sobrevive, mas quem atira errado morre rápido. Ele esperou até que o segundo alemão se juntasse ao primeiro. 2 alvos, uma chance. O primeiro tiro veio seco, afiado como lâmina. O capacete do alemão girou antes do corpo cair, como se tivesse sido arrancado pela própria surpresa. O segundo tiro foi instantâneo, quase instintivo, e o outro corpo desabou sobre o primeiro. A trilha se tornou ruído, gritos, ordens, botas pisando rápido sobre lama. O soldado recarregou com precisão. Não havia espaço para pressa desorganizada. Cada movimento era fruto de treinamento que começara anos antes, em outra vida. Agora era sobrevivência. Os alemães responderam.
O som da metralhadora ecoou tão perto que o ar pareceu se rasgar. Estilhaços de madeira voaram do tronco onde ele se abrigava. A MG-42 cuspia fogo a uma velocidade que fazia parecer que a própria guerra estava gritando. O soldado baixou a cabeça, respirou fundo, deixou que o instinto comandasse a espera. Metralhadora não sustenta fogo constante. Uma pausa curta era tudo que ele precisava. Quando ela veio um silêncio súbito, quase um soluço no caos, ele levantou o fuzil e disparou na direção da boca de fogo. O eco daquele disparo misturou-se ao estampido dos alemães se reorganizando. Ele sabia que não estava ali para vencer. Estava para adiar, para ganhar minutos. Minutos que mantinham seus irmãos de farda vivos na trilha do recuo. Minutos que dividiam o futuro entre funeral coletivo ou retorno seguro. A munição dele não era infinita. E pior que isso, o frio começava a entrar pelas frestas do uniforme, atingindo o músculo, o osso e a lucidez. No entanto, se havia algo que os relatos dos veteranos deixavam claro, era isto: quem decide segurar uma linha não pensa no amanhã, pensa no próximo segundo. Os alemães tentaram um avanço mais agressivo, flanqueando a posição. O soldado percebeu, eles queriam a elevação inteira. Se tomassem o ponto onde estava, teriam vista perfeita da direção do recuo brasileiro. Ele ergueu o fuzil de novo, agora com mais calma, e emendou 2 tiros secos. Gritos seguiram, barulho de corpos caindo, e foi assim. Tiro a tiro. Respiração medida, que ele manteve a posição. Não havia herói ali. Havia alguém que sabia o que aconteceria se recuasse. E por isso, não recuou. Enquanto aguardava a próxima investida, quase sob o mesmo tronco, o soldado repetiu mentalmente a promessa feita segundos antes. Só saio daqui carregado. Não era frase narrativa. Era condição de combate. A madrugada já tinha dado sinais de que iria se transformar em manhã, ainda que o sol não tivesse força suficiente para romper o nevoeiro espesso que cobria o vale. A guerra tinha essa capacidade peculiar de transformar horas em algo abstrato. Às vezes, 1 minuto durava uma eternidade, e outras, horas passavam sem que alguém percebesse. Para o soldado que segurava sozinho a posição, o tempo tinha deixado de ser relógio. Agora era resistência. Os alemães tentaram avançar outra vez. Dessa vez, não vieram como antes vieram organizados. Gritos de comando surgiram à distância e o som ritmado dos passos indicava que não era um ataque improvisado. Era tentativa de retomada de terreno. Ele limpou a câmara do fuzil, conferiu o carregador e respirou fundo. A mão já estava rígida pelo frio, e a cada recarregamento era necessário esforço consciente para manter a precisão. Um erro simples ali, um cartucho mal colocado, um dedo tremendo, podia ser suficiente para que o inimigo avançasse. Mais vozes surgiram. A língua alemã era áspera, cortante, mas naquele contexto tinha um som quase mecânico, ensaiado como se os soldados inimigos fossem engrenagens dentro de uma máquina que não podia parar. Quando o primeiro capacete apareceu acima da subida, ele esperou. O instinto gritava para puxar o gatilho imediatamente, mas ele não era mais guiado apenas pelo medo. Agora era cálculo puro. Ele deixou o soldado alemão dar 2 passos para dentro da clareira. O tiro foi certeiro e silenciosamente cruel. O corpo caiu para trás, os braços ainda tentando segurar o fuzil, como se fosse possível impedir a queda pela força da vontade. O soldado brasileiro não comemorou, não respirou aliviado. Apenas moveu o cano alguns centímetros, porque sabia que o segundo viria. Veio, e caiu do mesmo jeito. Os gritos aumentaram. Agora havia menos disciplina e mais urgência. Era sempre assim. Quanto mais tempo demoravam para avançar, mais os alemães percebiam que havia alguém ali, alguém que eles não conseguiam contornar. A posição estava virando obstáculo, e obstáculos, em guerra, ou são destruídos, ou viram lenda. A munição do soldado estava diminuindo.
Ele sabia disso. Não precisava contar cartuchos. O corpo já tinha a memória da quantidade. O fuzil começou a parecer mais leve, a cada recarregamento não por força, mas pela ameaça silenciosa do fim. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um disparo não dele atingiu o flanco inimigo. Depois outro. Os alemães recuaram instintivamente. O soldado se moveu um pouco, tentando entender, até que finalmente viu. Mais acima, perto de um trecho rochoso, surgiam silhuetas brasileiras. A patrulha tinha retornado. Não inteira, alguns estavam feridos. Outros haviam ficado para dar cobertura no trajeto, mas o suficiente para fazer diferença naquele ponto. O comandante se aproximou por trás da posição, sem falar nada no início. Apenas observou. Era como se quisesse medir com os olhos tudo o que o soldado havia feito, quanto tinha segurado, quanto tinha resistido, quanto tempo tinha comprado para os outros. Quando se abaixou ao lado dele, finalmente disse algumas palavras simples, mas carregadas de algo que não existia em manual. Você segurou mais do que qualquer um esperava. O soldado não respondeu. Não por arrogância, mas porque estava ofegante, exausto, com a consciência tão focada no próximo segundo que a mente demorava a aceitar que havia outra realidade se formando ali. Os alemães tentaram mais 2 disparos, mas agora a posição brasileira tinha dimensão 2 fuzis. Cobertura, estratégia. A vantagem tinha mudado. O comandante fez sinal para a reorganização. As instruções vieram rápidas, práticas: reposicionar, distribuir munição, preparar novo recuo, mas desta vez com ordem, com proteção, com sequência. Quando acabou, olhou novamente para o soldado que ficara. Dessa vez, a frase não era comando. Era reconhecimento. Agora você sai daqui andando. O soldado respirou fundo. Apenas então percebeu que os dedos estavam dormentes, o ombro dolorido pelo recuo repetido do fuzil. Mas, apesar disso, havia algo firme nele, não orgulho exibido, mas dignidade silenciosa. Eles começaram o deslocamento. Agora, em grupo, a cada passo, o soldado olhava o terreno que defendia havia pouco tempo, como se sua mente quisesse registrar tudo, não para lembrança, mas para entender o que tinha sobrevivido. Atrás deles, os alemães não tentaram nova investida imediata e, do ponto onde ele tinha feito a promessa, algo ficou para trás. Não a posição, não o tronco, usado como proteção, mas o eco de uma frase que ele tinha dito, e agora começava a pesar diferente. Só saio daqui carregado, mas não saiu. Saiu com os pés no chão, porque às vezes na guerra, sobreviver é a forma mais rara de coragem. A descida até a linha brasileira parecia mais longa do que a ida. Talvez porque, agora, o peso não fosse mais apenas o do fuzil, da mochila ou da lama grudada nas botas, era o peso do que acabara de acontecer. A respiração do grupo era pesada, mas sincronizada, como se a patrulha inteira tivesse voltado com o mesmo pensamento. Algumas posições não são defendidas por causa de ordens, mas porque alguém decide que não vai deixar o inimigo avançar. Quando finalmente alcançaram a área segura, os homens foram recebidos pelos demais da unidade. Alguns levantaram o olhar apenas por curiosidade, até perceberem quem estava ali na frente. O murmurinho percorreu o grupo, quase involuntário. Não havia festa, não havia gritos, mas havia um respeito silencioso, natural. O soldado que ficara para segurar a linha se sentou sobre um caixote improvisado. As mãos tremiam agora não de medo, mas do corpo entendendo que, enfim, podia sentir. Os músculos, antes tensos como aço, começavam a pedir descanso. Um companheiro lhe ofereceu água. Outro deixou cair sobre sua mão um pedaço de chocolate. Esse gesto, tão simples, tinha o peso de uma medalha. Ele comeu lentamente, olhando para o chão, como se tentasse organizar pensamentos que ainda não estavam prontos para virar história. Mais tarde,
Quando o sol começou a disputar espaço com as nuvens, o comandante o chamou. Não havia postura formal. Não era o momento de discurso ou registro oficial. Era quase íntimo. Aquilo que você fez. O comandante começou, escolhendo as palavras. Não estava escrito em manual nenhum. Mas sem aquilo, ninguém aqui estaria sentado agora. O soldado permaneceu calado. Não por humildade excessiva, mas porque na guerra, falar sobre coragem antes que o corpo se acostume com a sobrevivência parece esforço desnecessário. Depois de um breve silêncio, o comandante continuou. Às vezes, o recuo é ordem. Às vezes, segurar é escolha. E você escolheu certo. O soldado apenas assentiu. Mais tarde, enquanto o acampamento era reorganizado e relatórios eram escritos, ele limpara o fuzil com movimentos automáticos. Cada riscada do pano no metal parecia levá-lo de volta ao momento do disparo. O som seco, o eco, o cheiro de pólvora misturado com terra fria. Alguns soldados se aproximaram, puxando conversa com cautela. Não perguntavam por detalhes. Quem já esteve perto do fogo não exige que outro descreva o calor. As perguntas eram outras. Estava muito perto deles? A metralhadora era mesmo a 42? Eles tentaram flanco? Quantos você acha que segurou? Ele respondia pouco. Às vezes com um gesto, às vezes com uma frase curta. Mas havia uma resposta que dava para todas as perguntas e que ele repetiu mais de uma vez. Eu fiz o que precisava. À noite, já no abrigo improvisado, ele finalmente se deitou. O corpo relaxou pela primeira vez desde a madrugada. Mas o sono não veio rápido. A mente repetia flashes, não por trauma, mas pelo processo natural de quem ainda ajusta a linha tênue entre vida e morte. Ele pensou na frase que tinha dito: "Só saio daqui, carregado." Agora ela soava diferente. Não era desafio, nem promessa heróica. Era constatação do que acreditou naquele instante. Que a posição que ele tinha escolhido defender não era apenas terra, era a vida de outros. Quando finalmente adormeceu, não houve pesadelos. Houve silêncio. Nos dias seguintes, aquele episódio virou referência dentro da unidade. Não havia registros oficiais longos, não havia medalhas imediatas e nem precisava. A FEB, assim como tantos exércitos em guerra, era feita de pequenas histórias que nunca chegavam aos jornais, mas que moldavam o espírito de quem lutava ao lado. Ao longo dos meses restantes da campanha, quando surgiam ordens difíceis, patrulhas longas, noites varando frio, recuos estratégicos, alguém sempre acabava lembrando daquele momento, às vezes com humor. Se ele segurou sozinho uma metralhadora alemã, você consegue carregar mais uma caixa de munição, às vezes com seriedade. A gente já esteve pior. E alguém ficou firme. E assim, o episódio amadureceu não como lenda exagerada, mas como memória útil. Uma margem estreita onde medo e disciplina se encontraram e onde um soldado brasileiro mostrou, sem discurso, que coragem não é apenas avançar. Às vezes, coragem é não abrir mão do lugar onde você sabe que precisa estar. Anos depois, quando a guerra terminou e muitos voltaram para casa, ela continuou ecoando, não porque era bonita, mas porque era verdadeira. Se eu tiver que sair, vai ser carregado. Mas ele saiu em pé. E por isso outros voltaram vivos.